Bom, outros cuidados a serem tomados com os relógios comparadores e apalpadores, tá? Você nunca deve bater a haste na peça, tá? Sempre o contato com a peça deve acontecer de forma suave, tá certo? Nunca batendo na peça, tá? Quando você precisar levantar manualmente a haste aqui para poder posicionar, tá? Na hora que você for descer a haste, você sempre deve descer com a mão, nunca soltar para ela poder bater aqui embaixo, tá certo? Também se deve evitar arrastar o instrumento na peça, tá certo? Em relação ao relógio apalpador, tá? Basicamente são os mesmos cuidados, tá certo? Você não deve colidir a peça com o instrumento, tá? Observe que o instrumento ele suporta esforços nesse sentido, para frente e para trás. Agora, se você der pancada nele no sentido contrário ou para cima e para baixo, você vai danificar o mecanismo dele, tá certo? Inclusive, nós temos no laboratório um instrumento que foi mal utilizado, ele perdeu essa bolinha de medição, tá? Essa haste aqui é substituir, você pode soltar, desenroscar aqui e você consegue substituir. Só que você vai perder aí a qualidade, porque possivelmente essa bolinha que soltou foi de mau uso, tá? Então tem que ter bastante cuidado no uso desses instrumentos, tá certo? Então, sempre depois do uso do relógio apalpador, tá? Ele deve ser acondicionado no seu estojo, tá? Então observe aqui que ele tem já a posição correta de você posicionar, de tal sorte que você não gere nenhum esforço em cima da ponta de medição, tá? Então, fechou aqui, você tem o seu relógio apalpador acondicionado adequadamente. O relógio comparador, tá? A caixa dele é um pouco mais simples, ele também possui forma de você guardá-lo, tá? Então você pode colocar ele aqui de forma protegida, tá? Fechou. E seu relógio comparador também está devidamente posicionado. Bom, então agora o nosso objetivo é, primeiramente aqui eu tenho essa peça, é uma peça de madeira, tá? Mas podia ser uma peça de aço, porque é um modelo que eu tenho aqui. Eu vou querer, por exemplo, avaliar a planeza dessa peça aqui com o relógio comparador, tá? Então eu vou botar aqui numa posição que vocês consigam visualizar eu fazendo uso com a base magnética, que é a mais comum, tá? E aí depois eu entro nos detalhes de posicionamento, tá certo? Vamos lá então. Bom, então agora vocês estão com a visão do que nós chamamos de mesa de desempenho, tá? Essa mesa de desempenho aqui é uma mesa feita de ferro fundido, tá? Com uma superfície rasqueteada, que me garante uma certa planeza e me permite fazer uma avaliação bem consistente de peças, comparações e tudo mais, tá bom? Então, vou colocar aqui sobre a minha base de ferro fundido a minha peça, tá? Vou pegar a minha base magnética. Tá aqui minha base magnética, tá? Observem aqui, quando eu ligar aqui minha base magnética, se eu tentar movimentar aqui embaixo, ó, ela está travada, tá? Quando eu desligo aqui, eu consigo movimentar a minha base livremente em cima da minha superfície, tá? Quando eu travo aqui, ela fica travada e não sai mais do lugar, tá certo? E aqui está o nosso relógio comparador, tá bom? Então eu vou posicionar o relógio comparador aqui na posição adequada, tá? E aí vou colocar aí para vocês, né, verificarem como é que se faz esse posicionamento, tá bom? Por enquanto eu vou deixar nessa posição só para vocês poderem observar o detalhe aqui, tá certo? Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que garantir que o meu relógio comparador, ele esteja, quando eu olhar de frente para ele esteja perpendicular à minha superfície, ou seja, ele não pode estar nem inclinado para um lado e nem inclinado para o outro, tá? Ele deve estar o mais perpendicular possível. Então, esse ajuste você faz, né, de olho mesmo, tá? Colocando ele nessa posição aqui, tá? Então, um pouquinho mais aqui. Pronto. Então, nessa posição aqui, ele está perpendicular. Tá certo? Aí, está perpendicular à base. Tá bom? Quando eu olhar de lado também, deixa eu soltar aqui, deixa eu botar de lado, ó. Tá aqui. Então, observe. Nesse lado aqui, ele também deve estar perpendicular. Como é que ele não pode estar? Ele não pode estar para frente e nem para trás. Ele tem que estar o mais
perpendicular possível, tá certo? E aí você vai obter isso fazendo o ajuste das articulações que você tem, tá bom? Então agora eu vou posicionar aqui em cima da peça. Então eu vou olhar primeiro, inicialmente aqui de lado, vou fixar a minha base para ela parar de se movimentar. Então primeiro aqui de lado, eu observo que ele está bem perpendicular. Olhando de frente agora, eu também vou ajustá-lo. Tá aí, tá legal? Bom, só que observe que ele não está em contato com a peça ainda, tá? Então vou descer a minha haste até entrar em contato com a minha peça. Pronto. Observem aí o detalhe, tá certo? Aqui está um pouquinho ainda não perpendicular, então vou fazer um pequeno ajuste. Pronto. Bom, como é que eu sei que o meu relógio comparador está em contato com a minha peça? Tá? Por quê? Se ele estiver em contato com essa ponta aqui da peça e aqui for o zero, quando eu levar para esse outro ponto aqui, se esse ponto for mais alto, o meu ponteiro vai girar para a direita. Mas se esse ponto for mais baixo, o que vai acontecer? A minha haste vai descer e vai desencostar do meu relógio, da minha peça. O meu relógio comparador vai desencostar da minha peça e eu vou perder a minha medição. Tá? Então, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso através de uma pré-carga, ou seja, eu vou forçar o meu relógio comparador a encostar na peça. Por quê? Aí eu vou ter certeza que ele está encostando na peça e eu vou ter certeza que, mesmo que haja variações de altura, o meu relógio comparador vai permanecer em contato com a peça. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha haste aprofundar na peça, tá? Mais ou menos até o meio da minha escala aqui no contador de voltas. Então, eu vou aprofundar 2,5 mm. Dessa forma, a mola que tem aqui dentro vai fazer a minha haste ficar com certeza em contato com a peça. E aí, como vai estar no meio do meu intervalo nominal de indicações, se o meu ponteiro subir para cá, significa que aquele ponto está mais alto. Se o meu ponteiro girar para o outro lado, significa que aquele ponto vai estar mais baixo. Tá? Então, observem que agora o contador de voltas. Eu vou aproximar um pouquinho aqui, para vocês poderem observar especificamente o contador de voltas. Tá? Então, eu vou aprofundar aqui. Observe que esse detalhe é importante e você tem que manter a perpendicularidade da peça, tá bom? Então aqui, se eu travar nessa posição aqui, eu garanto que ela vai estar em contato. E agora eu vou ajustar se ele está perpendicular ou não. Então aqui agora eu posso até tirar minha peça um pouquinho para facilitar a minha vida. Vou colocar ele aqui na posição perpendicular, mais um pouquinho. Observe o tempo que demora para fazer o ajuste, mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Pronto, tá aí. Se eu olhar aqui de lado, vocês não estão vendo, mas eu garanto para vocês que está olhando aqui de lado está perpendicular. Então eu vou levantar a haste aqui agora. Vou colocar no meu ponto de referência, por exemplo aqui. Pronto. Observe que não está ali mais ou menos no meio, mas está num ponto bom ali da minha escala. Está quase 3 voltas completa, tá? Então agora o que falta eu fazer? Falta eu ajustar o zero, tá? Então olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou girar meu relógio. Como eu não vou usar as orelhas de tolerância, vou te deixar de lado aqui. Observe que à medida que eu mexo aqui no relógio, olha o ponteiro se movimentando, ó. Então isso aqui também gera uma dificuldade, tá? Então você tem que fixar melhor aqui o seu relógio. As hastes deixar bem travada. Agora se movimenta o relógio, olha lá. Observe que quando travou mais, ele se movimentou pouco, tá certo? Então vou colocar no zero aqui, ó. Pronto. Tá lá. Observe que o meu ponteiro maior está em cima do zero. Esse vai ser o meu zero, tá bom?
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou movimentar a minha peça em relação ao meu relógio comparador, tá certo? E aí eu vou verificar se os próximos pontos serão mais baixos ou mais altos, tá? Então, observem aqui, ó. Então, eu levanto aqui a minha haste, vou movimentar a minha peça nesse outro ponto aqui, ó. Observem que ele estava no 0. Olha lá. E agora o meu ponteiro, ele andou uma casa decimal, uma casa para cima, um tracinho para cima, tá? Então significa que esse ponto, ele andou aqui para a direita, né? Vamos dizer que andou no sentido do relógio, no sentido horário do relógio. Então significa que aquele ponto está 0,01 milímetros mais alto do que o ponto 0, tá bom? Aí agora eu vou colocar em outro ponto. Esse outro ponto aqui, observem, ó. Esse outro ponto aí, ele está 0,03 milímetros mais alto do que o ponto de referência. E assim eu vou fazendo em quantos pontos eu quiser da minha peça, ó. Esse outro ponto está 0,06 milímetros mais alto, né? Então, eu vou colocar em outro ponto aqui da peça. Esse aqui está só 0,01 milímetros mais alto. Esse outro ponto aqui. Observe que eu levanto a haste, movimento a peça, depois eu desço suavemente a haste aqui. Ó, esse outro ponto aqui, ó, ele já está 0,012 milímetros mais alto. E assim, sucessivamente, eu vou fazendo, tá? Ah, professor, mas depois que você faz isso aí, quanto vale a planeza da peça? Bom, aí é um outro cálculo que eu não vou entrar no mérito agora. Nosso objetivo como técnico de medição aqui é simplesmente coletar esses pontos, né? Falar assim, ó, esse ponto 0 foi nesse local aqui, e esses outros pontos que eu coletei deram esses valores em relação ao ponto 0, mais ou menos, tá? Se o ponteiro tivesse ficado mais baixo um pouquinho, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Observem agora que o ponteiro, ele ficou mais baixo, tá? Então, como é que eu faria a anotação? Mais baixo quanto, ó? Aqui eu tenho, né? Observe que do lado 90 eu tenho 10, então se andou 10 para cá, andou 14, então 0,014 milímetros ali, tá? Então, como é que eu anotaria? Os pontos que foram no sentido horário, eu coloco positivo. Os pontos que foram no sentido anti-horário, eu colocaria negativo, tá? Porque como o 0 está aqui, então eu andei para o sentido horário positivo, andei para o sentido horário negativo. Só como forma de referenciar, para indicar que aquele ponto é um ponto mais baixo do que o ponto inicial. Bom, então deixa eu tirar esse relógio comparador daqui, a peça também, pronto, tá aí, tá? Então é importantíssimo fazer essa pré-carga no seu instrumento, tá? Então, essa aqui é a forma que você faz utilizando a base magnética, tá? Observe que demanda um tempinho, um pouquinho de experiência para você posicionar o 0 certinho, tá bom? E para você garantir que ele vai estar perpendicular tanto olhando de frente, como é o caso aqui, se olhar de lado, observem também que o relógio comparador ele estava alinhado em relação à superfície da peça. Tá certo? Então observe que se olhar de lado também, ele também estaria alinhado com a superfície da peça. Tá certo? Bom, então, essa é a forma que a gente utiliza o relógio comparador com base magnética, tá? Só que existem alguns suportes que facilitam a nossa vida, tá? Que aí no lugar de eu levar o relógio comparador até o equipamento, como no caso da base magnética, eu trago a peça até o meu laboratório e coloco isso em cima de uma base, tá certo? E essa base ela é uma base retificada, estável, que já tem o suporte do micrômetro e já me permite fazer o ajuste do 0 e a pré-carga de uma forma muito mais simples e mais tranquila, tá? Então vou apresentar dois para vocês aqui. Então ali ao lado da base de ferro fundido, tá, da mesa de desempenho, nós temos dois suportes, tá? Esse primeiro suporte maior aqui é um suporte com base em granito, tá? É um granito retificado, né? Aqui eu já tenho o suporte do meu micrômetro, tá? Então tá aqui, ó. Eu já tenho o suporte do meu micrômetro, tá certo? Eu posso movimentar para cima, para baixo, girar para um lado para o outro. Ele tem duas hastes de aperto, uma essa aqui que vai travar a altura e uma outra que é essa daqui que vai me permitir fazer um ajuste fino da pré-carga, tá certo? Então tá aqui o de granito aqui para peças maiores. Para peças menores, eu tenho essa outra basezinha aqui, ó. Tá? Ela é uma basezinha que ela é de ferro fundido aqui, retificado. Eu já tenho um relógio comparador fixado aqui. Se eu olhar de lado, tá? Eu consigo fazer o ajuste do meu relógio comparador de acordo com essa posição aqui, ó, tá? No caso aqui, o ajuste frontal, ele já é feito por essa toda a superfície de ferro fundido aqui, então me garante que eu olhando de frente, né, ele não vai haver variação dessa forma aqui, tá? Porque ele já é feito para isso.
Então me garante uma estabilidade melhor da minha medição, tá? E uma pré-carga também feita de forma muito mais simples e mais fácil de ser utilizado. Vamos agora fazer um uso desse suporte aqui, do suporte menor, para fazer a medição de uma planeza de uma peça também, tá? Observe então que olhando de lado, eu já tenho aí que o meu relógio comparador, né, está bem alinhado com o meu plano, tá? Então tá aí um alinhamento feitinho do meu relógio comparador, tá certo? Olhando de frente, então observe que ele também já está bem ajustado, tá certo? Então agora vamos fazer a medição da planeza da peça, tá? Então a peça que eu vou utilizar é essa pecinha de aço aqui, ó, tá? Bem comum. Então o que eu faço aqui, ó? Inicialmente eu vou ajustar a altura com esse ajuste aqui traseiro, ó. Então eu vou posicionar a peça e vou descer suavemente até o ponto de referência. Eu vou escolher esse ponto aqui da ponta da peça. Tá aqui. Então eu vou descer suavemente até encostar na minha referência. Encostou, eu vou fazer uma pré-carga de, por exemplo, 2 milímetros. E vou travar aqui. Travei. Observe que agora, se eu mexer nesse ponteiro aqui ao lado, ó, observe o contador de voltas do relógio grande, ó. Ele vai se movimentar, ó. Tá vendo? Dando mais ou menos pré-carga. E depois que eu faço isso daqui, observe, se eu movimentar o relógio, ó, o ponteiro grande não mexe mais. Por quê? Vocês têm um negócio muito mais estável de hora de fazer a sua medição, tá certo? Então nesse caso aqui eu vou deixar aqui os 2 milímetros mesmo aqui de 2 voltas. Pronto. Né? Coloco aqui o meu relógio no zero. Então vamos lá. Ajustar para o zero aqui. Então observem, ele está no zero, tá bom? Então agora eu vou movimentar a minha peça. Levanto a minha haste, coloco a minha peça em uma outra posição, desço aqui a minha haste, está encostando na peça. Observem aqui, quanto? 0,21 milímetros, ou seja, esse ponto aqui em relação ao ponto inicial está mais baixo 0,21 milímetros, tá bom? Coloque em outra posição. Esse outro ponto aqui está mais baixo, 0,020 milímetros. Esse outro ponto aqui. Olha lá, ele está mais baixo, 0,18 milímetros. Tá certo? E assim sucessivamente. Tá? Então, é dessa forma que você faz a análise aí, utilizando essas bases, tá? Que é o mais comum você utilizar tanto essa base aqui como a base magnética. Nessa base aqui também você pode fixar relógio apalpador. Tá? Porque no relógio apalpador, se eu colocar, por exemplo, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, eu vou analisar a retilínea desse lado aqui. Eu posso medir a retilínea aqui, por exemplo, e a retilínea em cima e comparar as duas e encontrar a perpendicularidade entre as superfícies. Tá? Então são formas que existem aí de você fazer o uso do seu relógio comparador. Tá bom? Nesse movimento de você levantar ou abaixar a haste, alguns relógios comparadores, tá? Possui aqui um mecanismo que você aperta aqui e ele levanta a haste aqui. Você precisa colocar a mão. Nesse caso que nós não temos, então nós colocamos a mão. Agora eu posso mostrar para vocês para que servem essas orelhinhas aqui. Tá? Então, supondo agora, eu vou marcar um outro ponto zero aqui nessa peça, era mais ou menos por aqui assim. Então, vou colocar esse ponto aqui como sendo o meu ponto zero. Tá? Aí eu falo, bom, essa peça ela pode variar a planeza no máximo 0,20 para um lado e 0,20 para o outro, tá? Então deixa eu colocar aqui 0,20 para um lado e 0,20 para o outro aqui. Beleza? Então o que acontece? Enquanto o meu ponteiro oscilar aqui dentro, não tem problema. Significa que a minha peça está ok. Quando o meu ponteiro cair para fora, significa que minha peça vai ser rejeitada, tá? Então eu posso também, no lugar de calcular a planeza, eu posso fazer isso. Marco a tolerância máxima, a tolerância mínima, e aí eu vou movimentando minha peça. Então, nesse caso, essa peça aqui, ó, coloquei nesse outro ponto. Ah, o ponteiro ficou dentro, tá ok. Nesse outro ponto, ficou dentro, tá ok. Nesse outro ponto aqui, ficou dentro, tá ok. Nesse outro ponto aqui, também tá ok. Nesse outro ponto aqui, opa, olha, saiu da tolerância. Então, essa peça aqui, ela seria rejeitada, tá certo? Então é dessa forma que você pode fazer a verificação de tolerância de planeza ou de outra que você quiser, retilineidade, cilindricidade. Como é que seria a cilindricidade?
eu coloco essa minha peça aqui num cilindro, tá? Colocaria essa minha base aqui com um bloco em V, apoiaria um cilindro, colocaria o relógio comparador e faria a minha peça girar em volta do meu relógio comparador. E aí eu saberia a cilindricidade ou circularidade da minha peça. Então são várias formas aí que você tem de fazer a utilização do relógio comparador e do relógio apalpador, tá? E no simulador aí vocês vão ter, né? No simulador vocês poderão treinar a forma de fazer leitura. O simulador ele traz uma particularidade que ele não permite você movimentar o zero, tá? De um lado para o outro. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, acontece que você tem que fazer uma marcação do zero diferenciada, fazer algumas contas, tá? Eu não conheço nenhum relógio comparador que não permita você movimentar o zero, mas pode ser que exista, tá? Então, se nesse caso você encontrar um relógio comparador que não te permita colocar o zero na posição mais adequada, você vai ter que marcar o zero mentalmente e depois fazer a conta a partir daquele zero, tá? É isso que o simulador mostra para vocês, tá certo? Então, isso é o que a gente tinha para falar de relógio comparador. Obrigado.